Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui com Larry Johnson, ex-analista de inteligência da CIA, que também trabalhou no escritório de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Sempre uma honra receber o convite, doutor. Então, a Rússia afirma que a Ucrânia atacou a residência de Putin com 91 drones. Eles não atingiram o alvo, mas esse era o objetivo, uma tentativa contra a vida do presidente russo. Zelensky rebate, dizendo que isso é mentira, uma operação de bandeira falsa ou uma farsa russa. Como você entende a ação? Se fosse uma operação de bandeira falsa russa ou uma farsa, o Ocidente seria capaz de fornecer informações de inteligência imediatamente, o que provaria que não foi o caso. O fato de nenhuma evidência ter sido apresentada, somado à insistência da Rússia de que o evento ocorreu e ao apoio internacional que ela está recebendo da China, da Índia e de outros países, me leva a crer que foi uma tentativa fracassada, digamos assim, porque seria fácil provar o contrário. Portanto, acredito que realmente aconteceu. Para mim, a parte mais importante disso é o momento em que o evento ocorreu. Os russos afirmaram que começou tarde da noite do dia 28 e terminou no início da manhã do dia 29. Bem, tarde da noite do dia 28 seria algo como 22 horas ou 23 horas. Hora de Moscou. Mas mesmo que digamos que é meia-noite em Moscou, isso significa 16 horas em Mar-a-Lago, onde Zelensky está se reunindo com Trump. Não acho que Zelensky seja cínico o bastante ou tolo o bastante para estar em conversas com Trump sobre tentar encerrar a guerra, mesmo que ele realmente não queira encerrá-la, e ao mesmo tempo autorizar esse tipo de ataque contra Putin. Quero dizer, é um pouco como, sabe, a delegação japonesa se reunindo com o secretário da guerra ou o secretário de Estado na manhã de 7 de dezembro de 1941, em Washington, D.C., enquanto o ataque acontecia lá no Havaí. É esse tipo de situação paralela. Então interpreto isso como algo que podemos analisar de algumas maneiras diferentes. Ou Zelensky sabia que havia autorizado isso e estava apenas enviando uma mensagem do tipo: "Ei, eu sou um cara durão e não vamos ceder a esses russos." Ou foi feito deliberadamente para constranger Zelensky. Poderia ter sido realizado por opositores políticos em Kiev, dos quais há vários. Não vi nenhuma evidência confiável indicando que Putin estava realmente na residência em Novgorod. O fato de Putin ter ficado escondido no apartamento do Kremlin durante a maior parte dos últimos 4 anos foi justamente para evitar esse tipo de risco, o de estar em uma residência e ser atacado. Por isso, para mim, isso não parece tanto uma tentativa de matar Putin, embora seja assim que os russos estão apresentando. E é dessa forma que a mensagem do lado russo tem sido transmitida ao resto do mundo. Mas certamente foi uma mensagem do lado ucraniano de que eles não estão interessados em negociações pacíficas com Putin. Sabe, Glenn, a verdadeira ironia aqui, e acho que você entende isso melhor do que a maioria, é que dentro do espectro político em Moscou, Vladimir Putin está no lado mais moderado e calmo da balança. Quero dizer, ele não é conhecido por ser um tipo agressivo, violento, ameaçador ou emocional. Enquanto, por outro lado, alguém como Dmitry Medvedev tem um temperamento muito mais explosivo. Ele tem o luxo de dizer o que pensa. Putin, muitas vezes, não tem. Então, o fato de os ucranianos quererem matar um cara que, na verdade, tem sido relativamente contido em relação à Ucrânia, parece completamente paradoxal. Bem, toda essa ideia de uma operação de bandeira falsa é um tema recorrente. Ouvi isso ao longo dos últimos 4 anos. Disseram-nos que o Nord Stream era simplesmente a Rússia atacando sua própria infraestrutura de energia. Disseram-nos que com a usina nuclear de Zaporizhia sob controle russo, os russos estavam continuamente bombardeando a usina nuclear de Zaporizhia, que eles próprios controlavam.
Vimos que, quando o Kremlin foi atacado por drones, isso também foi chamado de bandeira falsa. Uma após a outra, eles sempre contam essas histórias que são fáceis de desmentir logo depois, ou até mesmo durante. Então fico um pouco crítico toda vez que inventam essas histórias. Mas eu vi essa entrevista em vídeo com Alexei Arestovich. Video interview with Alexei Arestovich. I'm not sure if you've seen it yet. I've heard a little Não bit tenho about it. certeza se você já viu isso. Ouvi um pouco a respeito. Ele publicou um trecho disso no meu Twitter, porque nele ele argumenta que não se trata apenas de uma residência, que também há um centro de comando nuclear lá, e que isso também teria sido um alvo. Ele também alertou que um ataque ao centro de comando nuclear da Rússia autorizaria, pela doutrina nuclear russa, o uso de um ataque nuclear em retaliação. Agora, não estou dizendo que a Rússia está seguindo esse caminho. Na verdade, tenho bastante certeza de que isso não está nos planos. Mas sabe, isso também não é uma verdade absoluta. É apenas o que Arestovich está argumentando. Ainda assim, parece uma provocação enorme de... It does look like a massive provocation, though. Bem, na verdade eu não tinha ouvido isso no contexto completo. E francamente, isso pode explicar a reação intensa do lado russo. O que achei intrigante é que os russos não reagiram com tanta força quando os ucranianos atingiram o Kremlin há 2 anos. E Putin estava no Kremlin naquela época. A Rússia não respondeu com o tipo de raiva visível que estamos ouvindo agora, de pessoas como Lavrov, Peskov e outros. Então, o fato de que, além de ser uma residência oficial de Putin, o local também possa ser um centro de comando, faz sentido que, se o presidente fosse estar lá, ele quisesse poder ir para um bunker ou algo assim e dirigir as forças nucleares da Rússia. And to, direct Russia's nuclear forces. So that may be why they're reacting so strongly. Então, talvez seja por isso que eles estão reagindo tão fortemente. E sabe, não é como se fosse a primeira vez. Tivemos uma série de incidentes desde foi em 2023, com o ataque ao Teatro Crocus, o centro do governo, o assassinato de Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, o assassinato daquele jornalista, esqueci o nome dele. Mas ele recebeu um presente, uma estatueta que explodiu e o matou. Pelo menos 3 generais foram assassinados com carros-bomba. Então, todos esses são atos de terror. Depois houve o ataque à ponte da Crimeia, que os ucranianos inicialmente negaram. Portanto, não é como se isso tivesse acabado de ultrapassar algum novo limite. Sabe, aconteceu algo aqui que representa a ultrapassagem de um limite que até agora a Rússia vinha ignorando. E agora parece que eles não vão mais ignorar. Acabei de ouvir que foi apresentada uma moção na Duma, o legislativo russo, para transformar isso de uma operação militar especial em uma guerra, para realmente emitir uma declaração de guerra. E isso seria significativo. As pessoas acham que quando a Rússia diz operação militar especial, é apenas um jogo de palavras. Não é um jogo de palavras. Isso muda a forma como a Rússia se mobiliza e como os recursos são priorizados dentro do país para o esforço de guerra. Então veja, isso está caminhando em uma direção muito perigosa. Concordo. Bem, também tenho ouvido de Moscou que o clima por lá está realmente... Bem, a tensão está aumentando muito. Há muitas pessoas irritadas que gostariam de ver uma resposta mais dura. Eu sempre ressalto que, em uma guerra por procuração, as regras são um tanto não escritas. E parece que nos últimos anos, essas regras não escritas das guerras por procuração vêm sendo constantemente alteradas e esticadas. O que era considerado aceitável lá em 2022. Já ultrapassamos essa linha há muito tempo. Sempre lembro do Biden dizendo que os F-16 não eram possíveis, que isso significaria a Terceira Guerra Mundial. Compare isso com hoje, quando há, por exemplo, contratados americanos lançando equipes de ataque americanas guiadas por satélites americanos, atingindo alvos escolhidos por agentes de inteligência americanos na Ucrânia, como parte de um plano de guerra mais amplo, coordenado por generais dos Estados Unidos, que operam a partir de manhã.
Quer dizer, isso é, eu também tive uma conversa com John Mearsheimer neste canal. Ele fez o mesmo ponto. Já deixamos de travar uma guerra por procuração há muito tempo. Estamos lutando uma guerra direta contra os russos. Tomamos a decisão de levar a guerra da Ucrânia para o território russo. Agora, as vozes que crescem em Moscou parecem estar dizendo: por que eles deveriam trazer uma guerra até nós? Por que não deveríamos também levar a guerra para o território europeu, então? É um pouco absurdo que um lado possa essencialmente nos atacar, enquanto afirma que são apenas os ucranianos se defendendo, em vez de países da OTAN usando a Ucrânia como intermediária. Mas você também vê envolvimento estrangeiro nisso. Pergunto porque em junho, você deve se lembrar, o FSB russo disse que o ataque ao sistema de dissuasão nuclear da Rússia, isto é, aos instrumentos nucleares, foi um bracelet britânica. Was done with the British support. Have you seen anything? Você viu alguma coisa? Eu não apenas acredito que a inteligência britânica esteve envolvida nisso, como também não posso descartar a possibilidade de a CIA estar envolvida também. Menciono isso porque ainda existem elementos dentro da CIA trabalhando contra Donald Trump, e acho que eles têm um interesse particular em manter a guerra na Ucrânia em andamento. Uma das razões pelas quais digo isso é porque, recentemente, uma mulher, alguém que eu considerava uma amiga, ela estava na minha treinamento de carreira. Quando entrei na CIA, em setembro de 1985, eu era um dos 53 outros oficiais, homens e mulheres, e passamos cerca de um ano recebendo treinamento especial e orientação sobre a agência. O nome dela é Susan Miller. Eu estava zapeando pela TV há cerca de 4 semanas e de repente lá estava ela, no podcast de Afshin Hatansi. Um dos produtores dele entrou em contato com ela e ela concordou em participar do programa. Mas antes disso, ela esteve em um programa da CNN em julho deste ano e descobriu-se que ela era a responsável pela equipe que elaborou a avaliação de inteligência que acusava a Rússia de interferir nas eleições dos Estados Unidos. Aquela que foi divulgada em janeiro de 2017 e que Tulsi Gabbard desmentiu. E lá estava Susan na CNN defendendo aquilo, dizendo: "Ah, sim, nós tínhamos todas essas provas." Que piada. What a joke. My point is, she's not out there on her own doing. O que quero dizer é que ela não está fazendo isso sozinha. Garanto isso. Ela não era o tipo de pessoa que buscava reconhecimento público ou que naturalmente se inclinava a aparecer na mídia. Ela foi colocada nessa posição e de uma forma que se opõe diretamente ao governo Trump nesse assunto. Por isso digo, voltando à questão com uma resposta longa, que não posso descartar o fato de que existam elementos dentro da CIA determinados a dizer que se dane o Trump. Não vamos abandonar os ucranianos, vamos continuar a fornecer e ajudá-los. E se eliminar Putin for uma das maneiras de fazer isso, faremos. Não posso descartar essa possibilidade. Porque um ataque tão ousado, e ainda por cima, no meio das conversas entre Zelensky e Trump, torna difícil imaginar que isso não esteja relacionado a uma tentativa de sabotar qualquer esforço para encerrar a guerra. Mas, novamente, alguém está tentando fazer isso aqui. Agora, é claro, ouvimos do lado ucraniano que são apenas os russos que estão procurando uma desculpa para abandonar as negociações e intensificar os bombardeios. Eu ia perguntar como você avalia essa acusação, mas talvez... Então quero dizer, qual é a evidência de que os russos, entre aspas, querem desistir? Eles já deixaram sua posição muito clara. Eles são inflexíveis quanto a isso. E são esses 5 territórios, Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Eles são nossos, pertencem à Federação Russa. Não vão voltar. Não faremos nenhuma concessão nesse ponto. Agora sim, existe uma posição mais dura do que essa. Sim, a posição mais dura seria: também vamos tomar Dnipropetrovsk, Mykolaiv,
Odessa, Poltava e Sumy, e dane-se você e o cavalo em que veio. Sim, essa seria uma posição mais dura, mas Putin já deixou claro que se eles não aceitarem o acordo que está na mesa agora, esse será o próximo acordo. Isso vai ser mais difícil. Então a Rússia não precisa de uma desculpa para fazer isso. Eles já estão fazendo. É isso que é tão louco nessa situação. Eles só estão tentando arrumar uma desculpa para não continuar com as negociações. Os russos disseram que estão dispostos a negociar, mas já apresentaram suas condições. Putin fez isso em 14 de junho de 2024 e vem repetindo isso à exaustão há mais de um ano. E o Ocidente ainda não entendeu. Por isso, essa ideia de que a Rússia está tentando criar um pretexto para não negociar não faz sentido. Eles já disseram que estão dispostos a negociar, mas nos seus próprios termos, e não se desviaram disso em momento algum. Então, considerando que agora estamos diante dessa enorme escalada, os russos não estão apenas dando a entender, mas afirmando claramente que vão retaliar. Eles veem isso com extrema gravidade e já escolheram seus alvos. Então, o que você acha que a Rússia realmente fará agora? Você mencionou a possibilidade, é claro, de declarar guerra, o que significaria que eles lutariam de uma forma muito diferente. Mas o que mais você acha que pode estar nos planos? Bem, eles têm sido hesitantes em usar o Avangard. Eles usaram o míssil Avangard em um determinado momento. O Avangard lhes dá, digamos, a capacidade destrutiva de uma arma nuclear, mas sem a radiação e os danos colaterais. É como poder lançar, digamos, uma bomba nuclear convencional que se assemelha mais a um cartucho de espingarda com chumbinho. Quando você dispalha, ele se espalha. É difícil concentrar. Você pode matar em uma área muito precisa. O Avangard é mais como uma bala de um atiro de elite. É muito preciso. Então eu poderia vê-los destruindo os quartéis generais de inteligência, tanto os civis quanto os militares, para começar. Se eles souberem de alguma base específica onde haja pessoal da OTAN ou britânico, poderiam destruí-la, atingi-la com um Iskander. Então vai ser mais do que apenas lançar um novo número de mísseis, drones e FABs, porque eles já fazem isso todos os dias. Sabe, é difícil dizer, isso é uma escalada. Um dia você lança 800, no outro lança 1000. São 200 a mais. Mas acho que eles vão mirar em um alvo que realmente envie uma mensagem. E isso pode incluir matar alguns dos principais funcionários políticos e líderes militares. Até agora, a Rússia não fez isso. A Ucrânia fez isso repetidas vezes. A Rússia não. Pode ser que agora a Rússia diga, certo, agora as luvas estão fora, todas essas pessoas são alvos, e comece a matá-las. Mas não acho que os russos estejam apenas fazendo uma ameaça vazia. Eles não fazem isso. Quando dizem algo assim, significa que já escolheram o momento, o local e o método de retaliação. Ou seja, já pensaram nisso com antecedência, dentro de um plano. Algo como, se precisarmos escalar, este é o próximo passo. E é aí que estamos, eu acho. Se esse fosse o único erro de cálculo, por assim dizer, seria uma coisa. Mas isso meio que se soma a todas as outras ondas que temos visto, especialmente nos últimos meses. Temos visto, principalmente desde o verão, quando o exército ucraniano começou a se desintegrar de forma muito evidente. De tudo, desde ataques não apenas a refinarias russas, mas também a embarcações civis. E todos têm algo em comum, sugerem uma escalada na guerra. Mas também é muito difícil imaginar que muitas dessas ações sejam realizadas sem apoio externo, ou seja, de alguns países da OTAN. Mas, novamente, minha preocupação é sempre a mesma. À medida que subimos na escala de escalada, em que ponto os russos considerarão que não responder é mais perigoso do que responder em termos de risco de uma guerra direta? Você acha que uma guerra direta poderia ser uma consequência indesejável dessa situação?
Ah, sim. undesirable consequence of this? Oh yeah, yeah. No, I think it is. Um, Germany, France, Não, acho que são a Alemanha, a França e o Reino Unido. O Reino Unido, em particular, está brincando com fogo nuclear, potencialmente. O que acho tão estranho, e você está mais próximo disso do que eu, por causa de onde vive, é o que parece ser a crença sincera e genuína, por parte de muitos, se não da maioria, dos líderes europeus, de que a Rússia é realmente fraca militarmente, que sua economia é frágil e pouco produtiva, e que Putin está desesperado para sair dessa, ou que a Rússia realmente pretende conquistar a Europa. Agora, toda essa narrativa é contraditória, porque se o exército russo é tão fraco, então como poderia conquistar a Europa? Portanto, eles precisam decidir qual é a narrativa. Ou a Rússia é tão forte e poderosa que vai engolir a Europa, ou é fraca e inepta, e portanto podemos ameaçá-la. E eu não entendo. Essas são duas posições contraditórias mantidas simultaneamente por, como eu disse, muitos líderes europeus, especialmente na Alemanha, França e Reino Unido. E a partir desse tipo de percepção equivocada, eles podem tomar decisões diferentes, decisões que podem levá-los a tropeçar em uma guerra. Isso não vai ser necessariamente uma decisão consciente de sim, queremos ir para a guerra, mas, uma vez que você se convence de algo que não é verdade e age com base nisso, coisas ruins podem acontecer. É como se eu chegasse até você e dissesse: Ei, Glenn, eu tenho aqui um par de asas de pássaro. Quero que você as coloque, bata os braços bem rápido e eu vou te empurrar de um prédio de 50 andares. Você vai voar, confie em mim. E acontece que eu não sou engenheiro aeronáutico e você descobriria bem rápido que as leis da gravidade entram em ação. Então não importa o que eu tenha te dito, nem o quanto você tenha acreditado, os fatos fundamentais não eram verdadeiros. E é essa a situação que enfrentamos agora. Eu estava ouvindo Doug McGregor há pouco, e ele disse que Putin mobilizou mais 700 mil reservistas. Além disso, ele anunciou 140 mil novos recrutas. Isso se soma a uma força terrestre já presente na Ucrânia de cerca de 750 mil soldados. Então, neste momento, estamos vendo a força terrestre ativa da Rússia se aproximar de 2 milhões de homens. Eles estão se preparando para a possibilidade de uma guerra com a Europa. É isso que está acontecendo. A Europa continua falando duro, mas não vejo realmente preparativos substanciais, ações que correspondam às suas palavras. Mas se o objetivo de Zelensky e dos europeus é envolver mais os americanos nisso, ou seja, convencer Trump a não tentar encerrar a guerra, nem repassá-la aos europeus, mas sim fazer com que os Estados Unidos se envolvam, como você vê essa possibilidade com base nos acontecimentos recentes? Porque Trump pareceu adotar uma postura muito firme contra isso. Mas, novamente, nunca se sabe o que é retórica e o quanto ele realmente sabia de antemão. Até o Financial Times publicou um artigo sugerindo que o objetivo de Zelensky seria algo como tentar colocar Trump do lado deles, para que pudessem ao menos pressionar Putin. Então, isso é basicamente o melhor cenário possível, apenas tentar envolver os Estados Unidos. E os europeus não têm realmente evitado deixar claro que esse deve ser o objetivo. Colocar os americanos novamente na linha de frente contra os russos. Você vê um caminho possível aí? Não há nenhum caminho. Na verdade, foi isso que tornou tão importante a reunião entre Zelensky e Trump no domingo. Trump deixou muito claro depois que não vamos declarar um cessar-fogo. Não estou oferecendo um monte de dinheiro novo a Zelensky. Não vamos estabelecer não há prazo. As coisas concretas que Zelensky queria, ele não conseguiu. Mas também achei fascinante a postura de Trump. Em vez de falar de forma tão depreciativa sobre os europeus, como costuma fazer, ele estava todo, eles são pessoas ótimas, são líderes maravilhosos, são simplesmente os melhores. Sabe, ele estava bajulando, dizendo palavras agradáveis, mas sem acompanhá-las com ações.
E a reação da Europa ao que Trump disse foi bastante irritada. E tipo, sabe, que diabos? Então eu acho que os europeus perceberam que precisam seguir o próprio caminho, que Trump não tá com eles nessa, e que as chances de conseguirem de alguma forma incriminar Trump com algo são bem pequenas. Foi isso que tornou esse ataque a Putin, ou a residência de Putin, de domingo para segunda, tão insano. Porque, de novo, acho que foi feito deliberadamente para descarrilar o processo de paz. E também acho que fez parte de um movimento mais amplo para se livrar de Zelensky. A utilidade de Zelensky já passou. Sabe, ele servia como presidente porque era visto como um cara que podia sair por aí e arrecadar dinheiro. As pessoas gostavam dele. Baixinho, simpático, e sabe, ele podia tocar piano com pênis, esse tipo de coisa. E ele estava conseguindo dinheiro. O dinheiro estava entrando. E assim que o dinheiro entrou, começou a sair novamente. Pelo menos 48 bilhões de dólares e talvez mais de 110 bilhões. Mas parece que seus dias de ganhar dinheiro acabaram, especialmente com os Estados Unidos. Há também relatos de que o general Zaluzhny, que foi meio que exilado em Londres como o suposto embaixador ucraniano no Reino Unido, agora está voltando nesta semana, sexta ou sábado, para Kiev. Então, existe a possibilidade de que ele seja colocado no cargo enquanto Zelensky é incentivado a se aposentar? Possivelmente, vamos ver. O que está claro agora é que a Europa está em caos e a Ucrânia está em caos. Eles não sabem o que fazer. E quando se enfrentam situações assim, não é surpreendente que reajam com algo tão extravagante e perigoso quanto tentar atacar uma residência onde Putin poderia estar. Sim, eu vi isso agora. Acho que a declaração dele também indicou que ele queria deixar o cargo de embaixador. E bem, estou partindo dessa suposição quando chegar a hora de Zelensky sair. Grande parte do círculo próximo dele foi desfeita, então a posição dele está obviamente bastante enfraquecida. Ainda mais agora, com essa corrupção sendo associada a ele também. Mas bem, quem você acha que está puxando as cordas? Do jeito que eu vejo, o Zelensky não é o cara que manda. Ele é o homem de frente, o principal fantoche. É como o tocador de realejo e o macaco na coleira. O tocador gira o realejo e o macaco dança. Zelensky é o macaco dançante. A questão é, quem é o tocador de realejo ou quem são os tocadores de realejo? Eu acredito que o setor direito, esses ultranacionalistas que foram descritos como neonazistas, sua liderança é realmente estar dirigindo o esforço. E o que torna Zaluzhny uma pessoa mais atraente para eles é que Zaluzhny está ideologicamente alinhado com eles. Muito mais do que Zelensky. Zelensky foi apenas um recém-chegado a esse grupo. E, francamente, não acho que esses ultranacionalistas, aqueles tão próximos de Bandeira e semelhantes, tenham qualquer confiança ou fé em Zelensky. É bem possível que tenham estado por trás desse ataque a Putin, tanto como uma forma de constranger Zelensky, quanto talvez, se tivessem conseguido atingir Putin, diriam, pronto, agora nosso problema está resolvido. O que é, sabe, uma análise tola da parte deles. Sim, acho que se o Putin fosse morto, as consequências, quero dizer, não é mais restrições. Isso seria extremamente perigoso. É. Mas o que você acha do encontro entre Trump e Zelensky como um todo? Porque, como sabemos, Trump tem ido e voltado. Ele está se posicionando como um mediador e pacificador. Mas os Estados Unidos ainda estão profundamente envolvidos nessa guerra. Depois de um ano, é difícil levar Trump a sério quando ele diz: "Ah, bem, é a guerra do Biden, não a minha." Quero dizer, ele realmente não fez nada.
Bem, não é que não tenha feito nada, isso não é verdade. Mas ele poderia ter tirado os Estados Unidos dessa situação, e não fez isso. Então eu estava me perguntando como ele teria agido nessa reunião com Zelensky. Achei que ele não voltaria completamente a apoiar Zelensky, como fez no passado, porque não há mais cartas para jogar. As coisas estão desmoronando. Mas o que você acha disso? Well, let's start with Bem, vamos começar pelo fato de que eles aparentemente estavam discutindo o plano de paz de 20 pontos de Zelensky. A Rússia rejeitou esse plano de imediato. Nem sequer é um ponto de partida. Então veja, Zelensky e Trump estão negociando sobre um plano de 20 pontos que já não é mais relevante. Eles bem que poderiam sentar e dizer, ei, vamos ver se conseguimos criar um unicórnio em um laboratório. Sabe, isso não vai acontecer. Foi, portanto, uma reunião muito mais cordial. Achei interessante que na coletiva de imprensa, Trump falou sobre a criação de grupos de trabalho. E veja só, o grupo de trabalho dele incluía todo mundo. Witkoff, Kushner, Marco Rubio, Pete Hegseth, enfim, todo mundo. Não sobraria ninguém em Washington para trabalhar. E, invariavelmente, se eles realmente criarem um grupo de trabalho assim, serão negociações de longo prazo que vão se estender por um bom tempo. E enquanto isso acontece, o avanço militar russo está acelerando, não desacelerando. Eles estão se movendo muito, muito rapidamente, especialmente em Zaporozhye. A Ucrânia não tem nenhuma rede de defesa real lá, então os russos poderiam cercar a cidade de Zaporozhye, talvez já no final de fevereiro. Eles estão avançando nesse ritmo. Então a reunião não foi um desastre de relações públicas, como aquela coletiva de imprensa na Casa Branca em fevereiro, quando Trump e J.D. Vance discutiram com Zelensky. Mas Zelensky não saiu de lá com nada concreto. Nenhuma sensação de, ok, temos um caminho a seguir, aqui está o mapa, é assim que vamos derrotar a Rússia. Não há caminho a seguir, esse é o problema. É isso que torna o acordo de paz confuso. Não é como se eles compartilhassem uma ideia semelhante sobre o que a paz deveria ser, mas simplesmente não conseguissem concordar em alguns pontos menores. Como disse o governo Trump, já concordamos em 90%. Mas o que eles querem é exatamente o oposto. Para a Rússia, a origem desta guerra, a razão pela qual há uma guerra, é simplesmente o fato de que a OTAN tentou puxar a Ucrânia para sua órbita e usá-la como um intermediário contra eles. Portanto, dado que essa é a origem da guerra, a paz exige que a Ucrânia restaure sua neutralidade. Sem adesão à OTAN, sem tropas da OTAN na Ucrânia, sem serviços de inteligência ocidentais na Ucrânia e sem mísseis ou outros sistemas de armas na Ucrânia. Eles também dizem que devem haver concessões territoriais. Em outras palavras, Istambul mais. Mas para a Ucrânia e os europeus, não se trata apenas de uma versão diferente. É exatamente o oposto. Essa guerra, segundo eles, começou porque os russos acordaram um dia e decidiram que queriam restaurar a União Soviética ou o Império Russo. Certo? Portanto, paz significa que a Ucrânia deveria idealmente ingressar na OTAN em algum momento, ou pelo menos estar alinhada com a OTAN. Eles querem tropas europeias na Ucrânia. Eles querem esse exército de 800 mil homens em tempos de paz, que só pode ser sustentado com a ajuda da OTAN. E claro, nenhuma concessão territorial, pelo menos nenhuma retirada de Donbass. Então, sobre o que há para conversar, afinal? Porque isso quero dizer, vejo o Trump dizendo, bem, vamos investir muito dinheiro na Ucrânia, vamos fazer acordos com os russos. Mas, para os russos e os ucranianos, grande parte disso é vista como uma questão existencial. Para os ucranianos, há o medo de que se perderem esses territórios, se ficarem sem proteção, acabem sucumbindo sob a pressão russa. Para os russos, a presença da OTAN na Ucrânia é vista como uma ameaça existencial.
É por isso que foi tão perigoso quando a OTAN ameaçou ou prometeu se expandir em 2008. Isso desencadeou uma competição de segurança da qual não conseguimos mais escapar. Antes de 2014, ninguém na Rússia falava em tomar a Crimeia. Agora aqui estamos. Portanto, não há mais uma solução para isso. O que exatamente essas negociações pretendem alcançar? Parece apenas que os russos estão preparando o terreno para exigir uma capitulação, porque parece que um dos lados terá de ceder. E geralmente é o lado vencedor, independentemente do que a União Europeia pense. Bem, vamos voltar e analisar o impulso por trás desta mais recente rodada de negociações de paz. Isso não se originou em Moscou, veio dos Estados Unidos. Por quê? Porque há uma percepção crescente de que os ucranianos estão perdendo e não há como vencerem. Então, estão tentando encontrar alguma forma de amenizar isso, levando os russos a fazer concessões, como no caso de Minsk II, em que, em vez de a Rússia acabar de vez com os ucranianos, вылезает pauzones versus pro terminar de organizar. Estou por seis rebesamção. It's the whole reprogram thing. Russia has Acho que a Rússia tem colaborado com isso basicamente por querer melhorar as relações com os Estados Unidos, para pelo menos restabelecer um tipo de relação semelhante à que existia durante a Guerra Fria, quando mesmo com tropas soviéticas sendo usadas no Vietnã para matar soldados americanos, os Estados Unidos e a União Soviética ainda conversavam, ainda mantinham consultas regulares, ainda negociavam acordos. Acho que é para esse ponto que Putin e Lavrov querem chegar. Resolver a guerra na Ucrânia, sabe, não acho que eles vejam isso como uma possibilidade realista. Porque, como você observou corretamente, não é como se os dois lados tivessem concordado em comprar uma Lamborghini e agora estivessem apenas discutindo sobre a cor e o tipo de acabamento de couro do interior, certo? And what kind of leather trim to have inside, okay? This is like they may have agreed, okay. É como se eles talvez tenham concordado que cada lado quer transporte. Os russos o querem em uma nave espacial e os ucranianos o querem com um cavalo e charrete. Agora, talvez tudo em que tenham concordado até agora seja uma cor. Vermelho. Vermelho, certo, concordamos, vermelho. Mas há muitos outros detalhes que precisam ser resolvidos, porque uma nave espacial é bem diferente de uma carroça puxada por cavalos. E isso não se resolve com cada lado fazendo concessões. O pressuposto da abordagem ocidental, especialmente do lado de Trump, é a ideia de que se conseguirmos que a Rússia concorde com essas três coisas e faça algumas concessões, isso resolverá a guerra. Mas não é disso que essa guerra se trata. É disso que Putin continua falando como a causa raiz, a expansão da OTAN para o leste. Ponto. Essa é a causa. Então, dado que é aqui que estamos, a diplomacia aparentemente não está indo a lugar nenhum. O conflito está escalando de forma dramática em um momento em que tudo está desmoronando. São tempos desesperadores. Tempos desesperadores. As pessoas tendem a fazer coisas estúpidas. O lado perdedor pode fazer coisas estúpidas. O lado vencedor talvez fique ousado demais. E acontecem erros de cálculo. Então você tem alguma previsão? Não olhando em uma bola de cristal, mas com base em como você vê os acontecimentos se desenrolando, o que espera ver nos próximos meses até 2026? Espero que a retaliação da Rússia por esse ataque fracassado de drones à residência presidencial seja significativo bastante para forçar os líderes europeus a recuar, repensar sua posição e então abrir um canal genuíno de negociações com a Rússia. Acho que Putin aceitaria um acordo que deixasse a Ucrânia intacta, com acesso ao Mar Negro. Mas isso significaria nenhuma tropa da OTAN, nenhuma garantia de segurança da Europa, nenhuma força ucraniana massiva. Caso contrário, se esse tipo de acordo não estiver disponível ou não for proposto, vejo em 2026 a Rússia tomando Kiev, Odessa, Mykolaiv e controlando Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava e Kharkiv. Sumy, Poltava e Kharkiv.
They will effectively control all territory east of the Dnieper River. Eles controlarão efetivamente todo o território a leste do rio Dnieper até o final de 2026. A Ucrânia ficará politicamente e economicamente incapaz de retornar a um estado industrial de qualquer importância. Tornar-se-á uma nação agrícola, fortemente dependente da Rússia para exportar seu grão. Acho também que, nesse contexto, o Ocidente será tomado por uma crise econômica que limitará ainda mais o que pode fazer militarmente. E nesse tipo de situação, a partir dessa fraqueza, a Europa pode ser tentada a atacar a Rússia. Portanto, pode isso escalar por uma guerra aberta além das fronteiras da Ucrânia, na minha opinião. Eu não acho que os líderes europeus saibam o que estão fazendo aqui, porque continuam insistindo nessa ideia de que a guerra pode ser melhor do que uma paz ruim. Essa é basicamente a mensagem. Você ouve isso da Finlândia, dos países bálticos, da Dinamarca, até do chefe da inteligência alemã. Todos dizem a mesma coisa, que não precisamos de uma paz ruim e que é melhor simplesmente continuar assim. Mas como você disse, se essa guerra continuar e os russos tomarem Odessa, porque não há uma saída diplomática. Então acabou, não apenas para esta guerra, mas para a Ucrânia como nação. Perder Mykolaiv e Odessa a destruiria. Quero dizer, não entendo como isso não é óbvio. Por que não vale a pena reconhecer as perdas agora, em vez de continuar cavando esse buraco cada vez mais fundo? Essa é uma das minhas maiores frustrações no momento. Main frustrations now about. Well, Ukraine is already suffering from Bem, a Ucrânia já está sofrendo por não poder usar o rio Dnieper como fazia há 4 anos, quando o Dnieper estava aberto. Uma quantidade significativa de mercadorias produzidas na Ucrânia era transportada rio abaixo até os portos do Mar Negro, depois carregada e enviada. Esse rio está fechado há 2 anos, desde que uma barragem foi explodida, acredito que em 2023. Portanto, não há navegação efetiva. Além disso, agora que a Rússia basicamente controla a metade inferior, ou talvez o terço inferior, do rio Dnieper, mesmo que o rio estivesse aberto, toda a carga ucraniana poderia ser facilmente interceptada e destruída. Então esse é um dos problemas de longo prazo. Se a Ucrânia quiser continuar viável como nação e se tornar um país neutro realmente alinhado com a Rússia, ela pode sobreviver. Mas neste momento, não vejo nenhuma disposição por parte dos europeus de concordar com isso. Any will right now on the part of the Europeans to go along with that. Yeah, I remember the Kakhovka Dam. That was. Sim, eu me lembro da represa de Kakhovka. Essa também foi culpa da Rússia. Sim, de novo é um tema recorrente. Mas é o que todo jornalista faz, sabe? Não importa se não há provas, não importa se todas as evidências apontam o contrário. Nenhum jornalista no Ocidente quer ser visto como alguém que defende a Rússia. Então, mesmo que seja questão de bom senso, mesmo que seja óbvio, todo mundo precisa repetir as mesmas bobagens. Caso contrário, você é considerado afã da zona do Kremlin. Bem, você viu aquele vídeo da RT, o videoclipe chamado Blame Putin. É como um especial de Natal. Você precisa assistir. Mostra uma família sentada no sofá e é uma música que lembra um cântico natalino, mas o refrão em cada verso é Blame Putin. Então, qualquer coisa ruim que acontece, a culpa é do Putin. É culpa do Putin. E no final aparecem imagens geradas por EA, da von der Leyen, do Boris Johnson e do Piers Morgan, todos dizendo Blame Putin. Então isso reforça o seu ponto. Acho que você vai achar hilário, mas também revela uma verdade importante. Bem, obrigado, Truthurities. Tenha um feliz ano novo. Ei, feliz ano novo para você e a gente se vê no ano que vem.